RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Pequenas Coisas Como Estas, de Claire Keegan, foi adaptado para cinema. A internet foi à loucura e teve o Cillian Murphy como a personagem principal, e isso já me garantiu a certeza de que valeria a pena não só ver o filme, mas também ler o livro. E assim fiz. Por isso é que agora veio parar aqui o Entre Linhas e com a pessoa mais indicada para conversar comigo acerca dele, que é a Jéssica Rangel, que se considera uma aprendiz em formação, que nutre um amor profundo pela literatura, teologia e as artes. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Jess, esta autora irlandesa, a Claire Keegan, já anda por aí há muito tempo, mas eu nunca me tinha deparado com nenhuma obra dela. Tu, por acaso, já tinhas lido alguma coisa desta autora ou este foi o teu primeiro contacto também com ela? Como é que foi a tua experiência com esta leitura? Tu lembras-te onde é que estavas e de como é que tu te sentiste no final? Ai, Ana, essa foi meu primeiríssimo contato com a Claire Keegan e eu me apaixonei. Virei parte do fã-clube, fã-clube Claire Keegan. Agora eu quero ler todos os livros dela. A primeira vez que eu ouvi falar dela foi indicação de uma amiga, de um clube do livro, que eu fazia parte. Mas um tempo depois, esse livro começou a aparecer nas redes sociais, várias pessoas começaram a ler, eu vi muitas indicações. E ele tinha todas as características que eu gostava em um livro. É um romance histórico, é sobre a Irlanda, eu acho a Irlanda fascinante. É um livro que parece, não era muito grande, não que eu não goste de livros grandes, né? Mas assim, parecia ser uma novela rápida de ler, e eu falei, ok, interessante, vou dar uma chance. E eu lembro que foi em janeiro que eu li esse ano. Eu lembro que eu li em um dia. Não fiquem impressionados também, tá bom? Porque é um livro pequeno, é um livro pequeno de letras grandes, então é fácil de ler em um dia. Mas eu lembro que eu terminei na cama e eu li o final e eu fiquei assim, só absorver aquele final. E eu fiquei, caramba, eu encontrei um novo livro favorito pra amar. Porque assim, apesar de eu ler muito, eu gosto muito de ler, né? Muito mesmo. Mas é muito difícil eu encontrar livros que eu ame por completo. Eu acho que quanto mais velhos nós ficamos, mais difícil é da gente se encantar com um livro. Pelo menos eu acho que eu me sinto assim. É, às vezes eu gosto da história, mas a narrativa não me interessa tanto. Às vezes eu gosto da história, mas a autora vai por caminhos que não me interessa. E esse livro eu achei ele perfeito. E quando eu falo perfeito, foi perfeito para mim, né? Óbvio que não existe uma obra perfeita, mas para mim foi perfeito e eu tive um insight quando eu li esse livro. Eu pensei, se eu fosse uma escritora, e eu não tenho ambições de ser escritora, só para deixar claro, pelo menos não hoje em dia, não sei se no futuro eu vou ter vontade de escrever um livro, mas se eu fosse uma escritora, eu ia querer escrever um livro exatamente assim, com essa temática, com essa abordagem, é, tocando assuntos sobre o cotidiano. Até o título desse livro é perfeito, Pequenas Coisas Como Estas. Eu achei lindo. Eu amo histórias que abordam o cotidiano, a vida comum, pessoas comuns, heróis anônimos, de uma certa forma. E a forma como a autora tocou nesses temas com tanta delicadeza, eu fiquei encantada. E eu pensei, nossa, se eu fosse escritora, eu queria ter essa abordagem, eu queria escrever sobre isso, eu queria escrever sobre histórias em que a beleza e a feiura coexistem. E a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas eu fiquei tão impactada e aquele final acabou comigo. Eu achei aquele final tão impactante, eu fiquei tão impactada. E fazia tanto tempo que eu não lia um livro que me deixasse nesse estado assim de animação, de nossa, que literatura, eu amo literatura, dá vontade de sair gritando, né? Eu amo literatura, Dá eu vontade de amo dizer assim, ler. leiam Leiam. livros! E é um ótimo livro para indicar, porque é um livro Exato. pequeno, uma leitura fácil, uma boa história, é um ótimo livro para dar de presente, então deixo Uhum. aqui a indicação. Mas eu fiquei apaixonada, totalmente apaixonada. Olha, eu também li ele numa assentada e eu lembro-me que o único que também me tinha dado essa empolgação em ler, que foi do género, eu preciso terminar,
Não importa quando é que eu vou terminar, mas eu preciso terminar este livro numa assentada. Foi o Noites Brancas, do Dostoiévski. Dostoiévski. Uhum. E embora seja uma literatura completamente diferente, até porque estamos a falar de uma autora e de um autor, e depois estamos a falar também de ahm, épocas completamente diferentes e também culturas completamente diferentes, nós estamos a falar de um livro, este, o Pequenas Coisas Como Estas, que foi mencionado também para o prémio. ahm, Aliás, ele foi mencionado para vários prémios. Ele acabou foi por ganhar o prémio Orwell na categoria de ficção política porque, como tu falaste muito bem, trata-se de uma história de ficção, mas de uma história que aponta para os abusos que ocorriam dentro dos conventos na Irlanda. Uhum. Então, só para situar os nossos ouvintes, nós somos levados para dentro de uma pequena cidade irlandesa, e estamos a falar aí mais ou menos da primeira metade dos anos 80, e, como tu disseste muito bem, esses heróis anónimos, que é isso que nós gostamos de ler, nós deparamos com um homem extremamente normal, com a sua mulher normal, as suas 5 filhas normais no caso, ou seja, tudo muito normal. É uma vida simplesmente a ocorrer. Mas Billy, que é o nome do personagem principal, ele trazia dentro de si muito mais do que uma simples normalidade. Como é que tu olhas então para esta sutileza e também sensibilidade da autora ao criar esta personagem? Porque foi uma personagem muito bem trabalhada. Muito. Impactou-me muito porque é raro nós encontrarmos. Normalmente, sabes aquela típica frase que aparece, que é quando um homem é escrito por uma mulher. Este aqui pode-se dizer quando um homem é escrito por Escrito uma por uma mulher, mulher. porque é um homem, homem, no seu sentido Uhum. total da palavra, mas ao mesmo tempo tão marcado emocionalmente por causa dos acontecimentos trágicos do passado. E como é que tu olhas então para esta sutileza, mas também sensibilidade dela ter criado este personagem? E porque é um homem extremamente marcado por traumas, mas ele é capaz de lidar com o assunto que todos na cidade sabiam que estava a ocorrer, mas ninguém se atrevia, e ele, apesar de ser extremamente normal, marcado por traumas do passado, é ele quem resolve, começa por dar um passo de como é que tu vês Uhum. esta personagem? Eu amei também a forma como ela construiu esse personagem. Eu admiro muito quando autores conseguem trazer coisas muito complexas de uma forma simples. E ela conseguiu condensar toda a complexidade dele, porque além do dilema do personagem sobre o que eu faço, o que que eu vou fazer, será que eu ajudo, será que eu não ajudo, ainda tem a questão do relacionamento dele com o pai, dele não saber quem é o pai, a mãe solteira. Ou seja, ela conseguiu é, condensar todos esses dilemas num livro tão pequeno e ficou tudo amarradinho, tudo certinho, tudo bem construído. Eu acho isso também admirável, também é uma característica que, como autora, eu gostaria de ter, né, se eu fosse uma. E eu fiquei tão maravilhada, porque eu acho, não sei se você vai concordar comigo, mas nós vivemos tempos em que personagens anti-heróis são aplaudidos. Porque os anti-heróis dizem que os anti-heróis são mais complexos. Né? Os anti-heróis têm um passado e eles são complexos, há um motivo para eles serem como são. E realmente, anti-heróis são ótimos. Anti-heróis é mais ligado enfim, ao universo de heróis, mas assim, personagens complexos geralmente são personagens difíceis de lidar, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas os personagens bons, pessoas boas, pessoas virtuosas, também são complexas. Elas também têm várias camadas, elas também têm seus dilemas. E eu amo como ela pegou um personagem simples e bom, porque ele é um homem bom, que aparentemente o mundo atual diria que é um homem chato, e ela traz todas essas camadas e essa profundidade e mostra todas as vulnerabilidades dele. E eu amo isso porque eu senti muita ternura pelo personagem dele. E eu acho que é um sentimento, a ternura, que eu sinto raramente. Sabe aquele sentimento de ternura, eu fiquei vontade de dar um abraço no personagem, sabe? E não é sempre que a gente sente não é sempre que eles passam as histórias, eu sinto hoje em dia, eu falo hoje em dia, né, porque pronto, mas as histórias que a gente sente hoje em dia, eu sinto que eles não passam esse ar de ternura, e a forma como a autora conseguiu
criar um personagem com essa vulnerabilidade me deixou encantada. E eu confesso que eu amo histórias de pessoas comuns. Eu amo, assim, eu amo histórias da vida ordinária, da vida comum, é, sobre esses heróis anônimos, como eu falei. Talvez por isso que eu gosto tanto de literatura inglesa. Eu tenho uma predileção por ler Jane Austen, as irmãs Bronte, George Eliot, esses autores ingleses, porque eu gosto de acompanhar o dia a dia das pessoas, eu gosto de detalhes do dia, porque uma coisa que me interessa muito na literatura, e aqui eu vou falar do meu, a forma como eu absorvo as informações, o que eu gosto de ler sobre as percepções dos personagens, como eles enxergam o mundo. Isso me interessa muito mais do que a ação exterior, vamos assim dizer. E a forma como a Claire Keegan foi construindo esse personagem, você vai entendendo as motivações por trás, a história dele com a mãe, de ser o filho de uma mãe solteira, isso lembrando que essa história se passa final dos anos 80, início dos anos 90, né? Lá no interior, assim, bem numa cidadezinha da Irlanda, assim, bem no interior, ou seja, isso era um grande escândalo, e a forma como ela construiu esse personagem me deixou maravilhada, assim, eu amei, eu senti muita ternura por esse personagem, e eu gostei tanto que ela trouxe esse homem virtuoso, esse homem de caráter, e que também é complexo, e que também tem camadas. E isso me tocou. Porque sim, homens bons também são homens complexos. E convém falar numa coisa muito importante. Normalmente, vamos aqui trazer agora para a nossa cosmovisão cristã, nós somos muito colocadas entre a espada e a parede de que a mulher ela tem que ser virtuosa, Provérbios 31, mas nós esquecemos que a virtude ela é para o ser humano e ela precisa ser Uhum. almejada por todos aqueles que estão em Cristo, homem ou mulher. Já que Deus Uhum. não olha com diferença alguma para o homem ou mulher, ainda que ambos tenham papéis diferentes. Então, homens que nos ouvem, a ternura também vos cabe, está bem? Vocês não são menos Sim. machos por isso. E olha, Não, eu ele é a não, definição de homem de verdade. ele é. Ele é a Tanto definição de que homem de verdade. isso vai fazer muito sentido com aquilo que eu agora vou partilhar contigo, porque eu tenho que confessar que à medida que eu ia lendo, eu ia fazendo algumas comparações com o Joel Miller, o Sim. personagem do The Last of Us. Eu tinha acabado de ver a série e impactou muito por causa da relação que ele desenvolveu com a Ellie. E eu chorei horrores no episódio 2 desta última temporada. Não vou dar spoilers para quem ainda não viu, mas contudo, eu apercebi-me do seguinte: o Billy dá 10-0 ao Joel. Porque, tal como o Joel, o Billy também teve perdas graves, porque a mãe dele acaba, pois, por falecer. E nós precisamos mencionar aqui uma coisa: nós estamos a falar de uma mulher que foi mãe solteira, o Billy não sabe quem é o pai, Uhum. e a mãe falece à frente dele. Ele fica sem a mãe, então ele passa por uma grande perda logo desde muito pequenino. Mas convém informar que aquela mãe não sofreu o mesmo que acontecia nos conventos, porque ela foi protegida pela sua patroa, que era uma mulher temente a Deus, e é deixado isso escrito E no protestante. livro, e protestante. Esse é Então, um detalhe também que a autora, que a deixou Irlanda bem também claro é bom contextualizar, né? Que a Irlanda tem muito sim, essa questão de católicos versus uma protestantes, grande por causa rixa da que já leva há história. anos. Sim, Sim, é. que inclusive já deu bastantes guerras e bastantes mortes. Por isso que eu achei interessante a autora ter Uhum. pontuado esse detalhe, assim, não sei. Uhum. Até porque vamos ver mais à frente o que é que aconteceu com os conventos. Então, Uhum. a diferença do Billy para o Joel é que o Billy não deixou que o seu coração se tornasse um coração de pedra. E o que tu disseste muito bem foi que os anti-heróis são muito proclamados porque eles são muito complexos, eles sofreram, eles têm uma razão de ser para serem assim. Mas, como tu disseste muito bem, as pessoas comuns e boas também têm uma razão de ser para serem assim. Elas só escolheram ser Exato. Uhum. diferentes. Então, ambos estão em contextos difíceis, e inesperados, com a morte e a escassez também à porta, de diferentes formas. Estamos a falar de mundos completamente diferentes também, mas nada disso fez com que o Billy perdesse o bom olhar para o que era simples e também não tomava as coisas como garantidas. Agora, a pergunta que eu te faço é: talvez eu tenha viajado muito na maionese, mas eu não consegui deixar de fazer Ah, eu esta amo. comparação Sempre faça isso. porque eu
eu gosto de ir atrás de bons exemplos masculinos. Eu acho que isso é muito saudável de se fazer. Então, eu achava o Joel tipo, uau, que homem ternurento. Não, o Billy é ternurento. O Billy é um homem a 100%. Então, qual é a lição mais importante que tu retiras do caráter tão bem construído deste homem, sendo ele profundamente marcado por traumas terríveis, mas que não o impediram de agir em prol do seu próximo? Porque ao contrário do Joel, ele tinha uma rigidez. Ele tinha aquela coisa de eu não vou mostrar Uhum, emoção, eu vou agir porque tem que ser. E uhum. depois no fim vai sendo um coração trabalhado, né? Mas o Billy não, o Billy já o era. Uhum. Eu acho que essa resposta ela está muito interligada com a resposta anterior, né? De que você ter sofrido não necessariamente torna isso um motivo válido para você se tornar uma pessoa, não vou nem dizer má, mas como desculpa para fazer coisas erradas ou fechar os olhos para as coisas erradas ao redor. É claro que o Billy também é uma coisa que é mostrada no livro. Ele teve uma boa educação exatamente por ter sido adotado, entre aspas, pela patroa de sua mãe, né? Que o livro diz que é uma senhora protestante, uma senhora muito bondosa, ou seja, o livro deixa claro que ele teve uma educação diferente dos demais. Ele teve, apesar de todo o sofrimento, né, de ter sido filho de uma mãe solteira, de não saber quem era o pai, ele teve muitos privilégios, porque a patroa basicamente o adotou, vamos assim dizer. Eu acho que ela deu muitos valores para o Billy, né? E o livro deixa claro de como ele levou esses valores adiante. E tem até uma parte que diz que quando ele se torna um jovem, um rapazinho, né, já entre os 20 anos, que ele já era um pouco diferente dos demais, porque ele já não bebia e não fazia as coisas que os outros jovens faziam, né? Então, acredito que ele ter tido essa educação já o colocou num lugar diferente. Então, são detalhes, sim, que vale a pena colocar aqui, né? Porque nem todo mundo teve, inclusive a própria esposa do Billy diz isso, né? Nem todo mundo teve a educação que você teve, nem todo mundo teve os privilégios que você teve, porque as outras mães solteiras iam parar no convento. E é exatamente isso, eu acho que essa foi a virada de chave para o Billy talvez perceber. A minha mãe poderia estar lá. Ou seja, isso gerou. Ele teve esse sentimento de empatia. Eu poderia estar nessa situação, eu poderia estar lá. Mas não, ele foi um dos privilegiados que conseguiu ter uma educação diferente, ele conseguiu ter amor apesar de tudo. Mas o fato dele pensar, nossa, eu poderia ser uma criança que sem mãe, minha mãe poderia estar a sofrer aqui. Isso gerou nele esse sentimento de empatia. Então, é claro que ele está interligado com essa história de alguma forma. Talvez se ele fosse um homem que viveu com pais casados, não teve essa situação de mãe solteira, talvez ele não teria se atentado, talvez seria algo, enfim, mais uma história triste que acontece aqui no vilarejo da Irlanda. Mas é, a história dele e o que ele passou fez ter essa sensibilidade. Eu já nem sei mais se eu estou a responder sua pergunta, eu me perdi. Mas voltar aqui. Sendo ele profundamente marcado por traumas terríveis, o que o impediram de agir em prol do seu próximo? É isso, eu acho que ele, por ter sofrido e saber o que poderia ter acontecido com ele, isso gerou nele esse sentimento de urgência, eu acho que seria a minha resposta. Eu me perdi no meio, né? Desculpa. Não, A vida é muito assim, pelo uma contrário. conversa é assim, né? A gente se perde, eu Aí se volto, encontra, aí volta se e está tudo bem. encontra, a Ana ri, eu rio. É assim. Que as pessoas ouvindo tenham consciência disso, é isso. Não, mas é de facto isso que tu estás a dizer, porque ele criou essa empatia, porque ele poderia ter crescido mimado, porque a educação que ele teve e a forma como a mãe foi acolhida, ele Sim. próprio foi acolhido depois da mãe falecer e provavelmente a patroa sim sabia quem era o pai dele, depois mais para a frente sabe-se quem é o pai dele. Então, assim, ele poderia ter ficado mimado. Ele poderia também ter crescido com aquela raiva interior de porque é que as coisas Uhum. tiveram que ser assim e ser ingrato perante as oportunidades que também lhe foram dadas. E tu conseguiste juntar bem esses pontos. Agora, talvez esta pergunta que eu te vá fazer possa fugir um bocadinho da história, mas eu preciso fazê-la. O quanto é que tu achas necessário
este tipo de leitura saudável. E porquê que eu digo isto? Eu não estou a falar de um mero romance com a mesma didática de sempre. Nós estamos perante um homem sofrido, com uma vida normal, a lutar com as suas dores, os seus medos, a trabalhar honestamente, mas tudo em volta de algo grave que estava a acontecer. Tu achas que nós precisamos de mais literatura assim, que passa princípios e valores sem ignorar a maldade que rodeia o ser humano, mas também que, lá está, cria no ser humano essa empatia para fazer algo em benefício do seu próximo? Eu gostei tanto quando você usou esse termo saudável. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas realmente é um livro muito saudável. E eu acho que sim, porque nós precisamos também de histórias precisamos de histórias também para nutrir a nossa alma, sabe? Eu acho que não é errado em você ler histórias só de tristeza, porque é a realidade. Mas nós também precisamos de histórias que possam nutrir a nossa alma. E, como bem disseste, uma das coisas que eu mais amei nesse livro foi como a autora conseguiu mostrar a beleza coexistindo com a miserabilidade humana. Ou seja, ela contou, porque essa questão desse convento foi uma história, foi algo real, foi um marco da história irlandesa, e ela contou através de um personagem fictício. Ou seja, ela poderia ter contado essa história de diversas formas, ela poderia ter contado através do olhar de uma dessas mulheres a sofrer, mas ela contou através de um homem que, a princípio, não tem nada a ver com a história, e através da ternura desse personagem, como já bem falamos. Ou seja, ela acho que ela trouxe algo fresco, um olhar fresco, sabe? No sentido de que ela conseguiu colocar o bem e o mal ao mesmo tempo. Porque a realidade é dura, a realidade é sofrida, mas também existe beleza. Olhando para nossa cosmovisão cristã, também existe beleza, e elas coexistem. Então, não é preciso trazer só o mal ou trazer só o bem, mas é preciso trazer os dois coexistindo ao mesmo tempo. E eu queria trazer uma citação, porque é claro, né? Sempre faço isso. É gostoso demais citar outros autores, eu gosto muito. Eu li esses dias um prólogo do livro Cuidado Cultural. Não tem nada a ver com esse livro, tá, gente? Mas é que eu vou fazer uma ligação, eu prometo. É, Foi escrito pelo Mark Laberton. E nesse prólogo ele fala sobre a esperança. E ele disse algo que eu achei tão lindo, tão lindo. Ele falou assim: a esperança, antes de tudo, deve ser realista. Ou seja, a esperança pode somente ser esperança se admitir aquilo que é mais obscuro enquanto se dirige para a luz. Nada que seja superficial, cego ou protegido em relação à profundidade do desespero poderia ser um candidato à esperança. Aí depois ele diz: a esperança geralmente demanda tempo para amadurecer. A esperança chega em vislumbres, quase nunca em sua totalidade. As necessidades existem em muitos níveis e em distintas dimensões. Muitas vezes é difícil enxergar a esperança com clareza, pois ninguém possui uma visão suficiente para apreender o todo. Nisso reside a grande alegria ao lado da dolorosa tristeza da nossa condição humana. Nosso mundo conturbado e dolorido claramente espera e sofre no contexto da bondade marcada por Deus e do pecado marcado pelo homem. E eu achei tão lindo essa questão da esperança, de como ela, antes de tudo, ela tem que ser realista. Nós cristãos precisamos ser esperançosos, precisamos de esperança, mas ao mesmo tempo precisamos de ter os nossos pés no chão. Precisamos ter consciência da miserabilidade humana. E a nossa própria cosmovisão cristã, ela expõe a beleza coexistindo com o feio. Então, eu acho que esse livro trouxe muito disso. E é uma leitura que, no final, ela alimentou a minha alma. Então, sim, eu recomendo profundamente. E uma coisa muito boa que tu agregaste com essa citação e que me fez pensar é que ser esperançoso sim, fantasioso não. Então, assim, a Sim, esperança ela precisa ser realista. exato. Olha, Jess, para terminar, eu não posso deixar de mencionar que a tragédia aqui relatada é sobre os abusos que aconteciam dentro dos conventos na Irlanda. As Madalenas, como eram conhecidas as mulheres que iam para esses conventos, começou no século XVIII por uma instituição protestante, e é bom deixar isso claro, que recebia mulheres em condição de risco, então estamos a falar de mulheres abandonadas, vítimas de violação, que estavam grávidas e eram mães solteiras.
e recebiam estas mulheres para as ajudar, para restabelecer dignidade e valor e ainda levar também à reintegração social, ou seja, era um trabalho completo. Tanto que estas mulheres, lá está, elas trabalhavam nas lavandarias para terem o seu próprio sustento. Gradualmente, não se sabe por que razão, eu própria fui pesquisar, não encontrei, estas instituições passam para o domínio da Igreja Católica. Talvez tenha a ver um pouco com as rixas que havia entre protestantes e católicos, que já duram há anos. São tensões grandes. Os abusos começam e estima-se que elas não recebiam pelo seu trabalho e eram obrigadas a trabalhos forçados. Então, passaram mais de 30 mil mulheres por lá e até hoje se descobrem corpos de mulheres e bebés. Temos que falar sobre isso também. E só em 2013 é que o governo irlandês pediu perdão pelo sucedido. Na história nós vemos o Billy, que ia à igreja, um homem católico, e que começa a ficar inconformado porque ele se sentia hipócrita por ter visto algo com os seus olhos, estar na igreja e não fazer nada. Mas ele faz. E que dever é que nós temos, Jess? Mesmo quando nós sabemos que existem poderosos que nos ameaçam. Que dever é que nós temos de socorrer quem sofre injustiça? É uma pergunta que daria uma resposta longa, só um episódio para isso. Assim, é uma frase clichê, mas é que ela sempre... Eu gosto muito dela, que diz que é muito fácil amar a humanidade, mas é difícil. O difícil é amar o seu próximo. Ou seja, essa frase me toca porque eu acho que ela expõe exatamente essa ideia de que é muito fácil lamentar pela tristeza do mundo, mas muitas vezes ficamos cegos às pessoas que estão ao nosso redor. É muito fácil lamentar pelas coisas que a gente vê nas redes sociais, mas é difícil às vezes ajudar o irmão do nosso lado, né? E o Evangelho, ele nos expõe exatamente para isso. O Evangelho nos faz nos despir de nós mesmos para olhar para o próximo, né? O Evangelho e a misericórdia de Deus deveria redirecionar o nosso olhar para o outro, ao invés de olhar somente para nós mesmos. Ou seja, o amor misericordioso de Deus deveria gerar em nós esse senso de dever. A própria Bíblia nos desafia com esse dever. Então, respondendo de uma forma muito simples, assim, sem muita elaboração, nós temos sim um dever e o Evangelho deveria criar essa urgência em nós. Porque a misericórdia de Deus foi também uma justificação, não é? Então, façamos o que podemos com o tempo e as condições que nos é dado. E por isso que o final desse livro me tocou tanto. A gente tem que fazer o que nós podemos. Se no momento só é possível sentir empatia e dar atenção e conversar, que seja. Mas o nosso dever é olhar menos para nós mesmos e olhar mais para o próximo. E não somente olhar, mas tomar ações, fazer o que é necessário. Porque o Espírito Santo nos dá essa ousadia. O Evangelho nos ensina isso. E se não, então talvez deveríamos rever um dos nossos conceitos em relação ao Evangelho. O Entre Linhas contou com a participação especial de Jéssica Rangel e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.